Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Fazenda do Estado, órgão integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual, relativa ao exercício financeiro de 2009 e apresentada a essa Corte de Contas para análise e julgamento, nos termos do inciso 2º do artigo 86 da Constituição Estadual. A prestação de contas, composta pelos relatórios contábeis demonstrativos e demais documentos constantes da Resolução TCE 1605/07, foi entregue a este tribunal dentro do prazo estabelecido pelo artigo 33, inciso 4 da Constituição Estadual. Instaurado o processo de contas e com base nos documentos demonstrativos e relatórios contábeis apresentados, a Secretaria deu início à instrução processual. Concluída a análise das peças que compõem o processo de contas, o órgão de instrução elaborou o relatório preliminar, com destaque para as seguintes ocorrências: ausência de peças componentes da prestação de contas, descumprimento da portaria 531/09, no que se refere ao prazo para emissão de notas de empenho para pagamentos através de ordens bancárias, classificação incorreta de despesas orçamentárias, despesas de exercícios anteriores incompatíveis com disposições constantes da Lei 4.320/64. Modificações no orçamento sem a devida publicação, realização de despesas sem prévio empenho, concessão ilegal de gratificação por condição especial de trabalho, falhas referentes à concessão de diárias, a saber, ausência de relatório de viagem, relatório em data posterior ao determinado no Decreto 12.807/07, são essas as ocorrências mencionadas e que se referem à concessão, a irregularidades na concessão de diárias. Recolhimento intempestivo de contribuições previdenciárias, resultando no pagamento de juros e multas, ilegalidades em processos licitatórios, irregularidades em empenhos em determinados contratos. Esses contratos que apresentaram tais irregularidades dizem respeito a ajustes e modificações realizadas posteriormente à concretização do negócio. Falhas formais em determinados procedimentos administrativos, ausência da devida instrução processual, falta de numeração e sequenciação de alguns procedimentos licitatórios, irregularidades na gestão financeira, existência e cadastramento de contas cujos extratos não foram enviados a esta Corte, juntamente com as respectivas prestações de contas mensais, e ainda a ausência de contrato de relação de contas correntes de órgãos em questão. Irregularidades no controle de combustíveis. Aqui nós estamos diante daquele problema com a Ticket Car. Veículos regularmente abastecidos por motoristas não cadastrados no sistema da Ticket Car, o que impede a identificação dos mesmos. Não fornecimento, apesar de solicitação, do mapa de controle de quilometragem e do controle mensal de combustíveis, abastecimento de veículos de forma desregrada e algumas irregularidades na operacionalização do CEAFED. São essas as ocorrências apontadas no processo de contas da Secretaria de Fazenda do Estado. Os gestores foram notificados e os autos seguiram então a Secretaria do Tribunal, que emitiu novo relatório, concluindo a instrução processual. Em seguida, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que após análise manifestou-se pela irregularidade das contas de gestão do senhor Antônio Rodrigues de Souza Neto, secretário de Fazenda, no exercício financeiro de 2009,
nos termos do inciso 3º do artigo 122 da Lei Estadual 5.888/09. Propôs ainda a aplicação de multa com fulcro no inciso 2º, alíneas B, C e D da Lei 4.721/94 e imputação de débito de R$ 36.041, por considerar culposa a conduta desse gestor no não adimplemento tempestivo das contribuições previdenciárias, incorrendo tal fato no pagamento de juros e multas pelo órgão fazendário. Propôs ainda o órgão ministerial a imputação de débito de R$ 8.925 devido à conduta culposa no não adimplemento tempestivo dos repasses a Gaspisa, gerando incidência de multas. Por fim, no que se refere às imputações, sugere o Ministério Público de Contas uma imputação de R$ 31.500 referente ao pagamento de gratificação por condição especial de trabalho, que, nas palavras do Ministério Público, foram pagas em duplicidade. Propõe ainda o julgamento de irregularidade às contas do senhor Francisco José Alves, superintendente da despesa no exercício financeiro de 2009, nos termos do inciso 3º do artigo 122 da Lei Estadual 5.888/09, aplicação de multa ao mesmo gestor, e o julgamento de irregularidade às contas da senhora Maria Dalva Souza Rezende, a diretora da Unafim, da senhora Carla Maria Magalhães Nascimento, gerente regional de Parnaíba, da senhora Maria do Rosário Leal da Costa Arco Verde, gerente regional de Campo Maior, do senhor João Rodrigues de Carvalho Filho, gerente regional de Piripiri. Todos esses gestores das referidas unidades no exercício financeiro de 2009, nos termos do inciso 2º do artigo 122 da Lei Estadual 5.888/09. Propôs a aplicação de multa aos referidos gestores com fulcro no inciso 2º, a linha B do artigo 41 da Lei Estadual 4.721/94, e julgamento de irregularidade plena nas contas do senhor José Flávio Furtado Marinho, gerente regional de Piripiri, no período compreendido entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2009, nos termos do inciso 1º do artigo 122 da Lei Estadual 5.888/09. Solicitou, por fim, a comunicação ao promotor de justiça dos feitos da Fazenda Pública para que acompanhe o efetivo ressarcimento ao erário do valor condenado em débito e para as demais providências que considerar e julgar cabíveis. Senhora Presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Posso colocar em discussão? Sim. Em discussão, relatório aí do conselheiro Alisson. Bom, em votação, conselheiro, pode manifestar seu voto. O Ministério Público levanta aqui 3 proposições de imputação de débito relativas a juros e encargos incidentes sobre pagamentos efetuados fora do prazo. Imputações essas que alcançam uma cifra de R$ 75.000 aproximadamente. 2 delas referentes a esses encargos e uma terceira resultante desse pagamento de gratificações por condição especial de trabalho em duplicidade. Lamento que não haja
nenhum representante da parte para se manifestar e tentar esclarecer, pelo menos nessa oportunidade, esses pontos que foram levantados pelo órgão ministerial. Eu acredito que numa outra oportunidade eles possam sim vir a ser esclarecidos. Mas nesse momento eu vou propor à segunda Câmara dessa Corte o voto nos termos em que se manifestou o Ministério Público de Contas, pelo julgamento de irregularidade das contas, gestão da Secretaria de Fazenda no exercício financeiro de 2009, pela aplicação de multa de 2.000 unidades fiscais de referência ao gestor desse órgão, pela imputação de débito referente aos juros e multas incidentes sobre contribuições previdenciárias pagas com atraso pela Secretaria de Fazenda, de R$ 36.041,94, pela imputação de débito de R$ 8.925 referentes aos encargos incidentes sobre os valores pagos à Gaspisa, encargos esses relativos a multa de mora, e também os R$ 31.500 devidos em razão do pagamento em duplicidade de gratificação por condição especial de trabalho. Doutor Axel, em relação a essa gratificação paga em duplicidade, o Ministério Público solicitou a imputação de débito solidária, tendo visto que houve a concorrência de dois gestores no pagamento irregular dessa gratificação, no caso o secretário e o superintendente da despesa da Secretaria da Fazenda. Eu solicitei que fosse aplicado de forma solidária a imputação de débito. No caso dessas contribuições previdenciárias, em outra oportunidade, eu lembro-me também, apreciando as contas da Secretaria de Fazenda, o secretário informou que essas se deviam a débitos previdenciários antigos. Eu, como disse, lamento que não haja ninguém aqui para esclarecer esse ponto, mas em outra oportunidade essas imputações foram afastadas exatamente em virtude desse esclarecimento. Por se tratar de contribuições previdenciárias antigas, já parceladas, não havendo como responsabilizá-lo pela incidência desses acréscimos. Mas, diante dos fatos, eu proponho, como disse, a segunda Câmara dessa Corte o julgamento nos termos em que formulou nos termos em que foi formulada a manifestação ministerial. Julgamento de irregularidade das contas do senhor Antônio Rodrigues de Souza Neto, aplicação de multa, imputação dos referidos débitos, com o adendo feito pelo Ministério Público de Contas, no caso da responsabilidade solidária do senhor Francisco José Alves da Silva, superintendente da despesa no exercício financeiro de 2009. Julgamento de irregularidade às contas do senhor Francisco José Alves da Silva, superintendente da despesa no exercício financeiro de 2009. Aplicação de multa ao referido gestor. Regularidade com ressalvas às contas da senhora Maria Dalva Souza Rezende, Carla Maria Magalhães Nascimento, Maria do Rosário Leal da Costa Arcoverde, João Rodrigues de Carvalho Filho e todos esses gerentes e regionais, com aplicação de multa de 300 unidades fiscais de referência a cada um dos gestores, e julgamento de regularidade plena às contas do senhor José Flávio Furtado Marinho, gerente regional de Piripiri, no período de 1 de setembro a 31 de dezembro. Proponho ainda a comunicação ao Ministério Público, ao promotor de justiça dos feitos da Fazenda Pública, para que acompanhe o efetivo ressarcimento ao erário e para a adoção das demais providências que julgar conveniente. Nesses termos que proponho que seja decidida a matéria. Como vota o conselheiro Jailson? Senhora presidente, eu
Também, a exemplo do relator, lamento que não haja da parte do gestor aqui alguém para justificar, porque em outras oportunidades ele sempre compareceu e conseguiu até esclarecer suficientemente, tanto assim que as contas não foram julgadas regulares com ressalvas. Mas diante do relatório do relator, eu não tenho outra alternativa senão acompanhar o relator, com exceção da imputação de débito dos juros e multas. Não que seja desarrazoado imputar-se ao gestor a responsabilidade pelo pagamento de juros moratórios ou multas por atraso no pagamento. Mas o tribunal não tem acompanhado e eu sempre tenho me posicionado no sentido de que nós não, pelo menos nesse primeiro momento, devamos atribuir nem aos gestores estaduais, nem municipais, a imputação de juros e multas decorrentes de pagamentos realizados em atraso. Até porque, às vezes, esses atrasos, eles não são de responsabilidade do gestor, ou seja, ele não concorreu para que esses atrasos não ocorressem. Então, eu só abro divergência do relator no que se refere à imputação de débito dos juros e multas por pagamentos em atraso. No mais, acompanho o relator. Okay. Conselheiro Jackson. Senhora presidente, como de costume, eu não voto nesses processos em que tem um relator, ainda que mais moderno, que o voto efetivamente deveria ser o meu, mas como o relator já se debruçou sobre o processo, nesses casos eu não participo da votação, deixo o voto do Dr. Alisson valendo como voto a ser conferido e contado na Câmara, né? Ok. Conselheiro Alisson, eu queria só, por gentileza, que o senhor se manifestasse em relação ao voto, especificamente sobre a condição especial de trabalho, só que o senhor se manifestasse como é que ficou. O que consta dos autos é que essa condição especial de trabalho, ela foi paga em duplicidade. Duplicidade. Foi o motivo que seja a reprovação das contas do superintendente na despesa. Exatamente. Então foi pago em duplicidade. Tá certo. Eu achei que fosse só questão de valores, mas aí não foram 11 servidores que receberam essa gratificação acumulada com outra da mesma natureza, sem respaldo legal. Ok. Sendo assim, eu voto com o conselheiro Jailson, né, nos mesmos termos que Vossa Excelência, mas com esse adendo em relação às multas dos juros que o conselheiro Jailson colocou aqui anteriormente.